Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui pela sua TV Rio, nessa segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2012. Agradecendo já você aí pela sua companhia, de estar aí do outro lado da TV, ligado no programa Show do Esporte, meu muito obrigado. Bom, nós vamos começar o nosso programa parabenizando o meu amigo do Gilson Neguinho, né, que mais uma vez, junto com outras pessoas, realizaram lá o campeonato em homenagem. Eu sempre destaco aqui, o Jofre também comunga com a ideia, com a minha ideia, da gente homenagear as pessoas em vida, né? E nós tivemos a homenagem aí ao nosso amigo Cassimiro, lá do bairro Industrial, e no sábado aconteceu a final entre a equipe do Gilson Neguinho Futebol Clube, lá na Arena do Gilson, e contra a equipe do Olaria. No placar final, a equipe do Gilson Neguinho acabou vencendo por 4-1. Nosso amigo Léo Silveira esteve lá entregando os troféus para os campeões, para o campeão e para o vice, né? Legal aí essa participação. O Cassimiro também esteve lá presente. O meu amigo Gilson Neguinho está aí agradecendo ao meu amigo Pedro, presidente da Associação dos Moradores lá do bairro Industrial, do total apoio para a realização desse evento. E meu amigo, meu grande jogador, William Pulguinha, né? O William Portela, foi o artilheiro do campeonato lá e fez realmente uma grande partida. Parabéns ao Gilson Neguinho aí por essa iniciativa muito legal, muito louvável, e parabéns também pelo título. Bom, nós vamos começar a falar aqui das inscrições do futsal, do campeonato de futsal promovido aí pela nossa Sectel. Para isso, convidei nosso diretor de esportes, Jofre Diniz, que fala aqui sobre mais esse campeonato, a chegada de mais um evento promovido pela Sectel, né, Jofre? Então, Rogério, para a gente é sempre um prazer estar vindo aqui no seu programa, que é um show de esporte mesmo, de verdade, né? Viemos aqui para estar falando que abrimos as inscrições para o campeonato desse ano 2012, futsal, na categoria principal, na categoria feminina e o sub-17, onde nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o nosso secretário Léo Silveira, com o Varman, falando para eles a necessidade que nós tínhamos de fazer esse evento aqui em Pirapora, e prontamente fomos atendidos. Iremos começar esse campeonato, se Deus quiser, em fevereiro. Estamos com as inscrições abertas agora, de hoje até dia 31 de janeiro. Ô, Jofre, sem dúvida alguma, é um anseio, né, da nossa comunidade, seja no sub-17, seja no feminino, seja na principal, um anseio, esse campeonato que vai abrir, vamos dizer assim, as comemorações também do nosso centenário na área esportiva, né? Na verdade, Rogério, esse campeonato ele é um campeonato de férias, que nós estamos com outra programação também para o centenário, que vai ser um campeonato com muito mais qualidade, um campeonato com muito mais requisitos de atletas, de outras categorias, porque esse é um campeonato tradicional que a gente faz, nós viemos fazendo ele há vários anos, né, que é na categoria que é a principal, categoria sub-17, na categoria feminina, que a gente tem a oportunidade de estar fazendo todo começo de ano, que é agora em janeiro. Que a gente é muito cobrado para fazer esse campeonato e nós estamos realizando. E o legal de tudo, e aqui, né, eu quero mandar um grande abraço a todas as meninas do futsal, esse ressurgimento do futsal feminino, e agora com a participação de um campeonato, que tenhamos o maior número de equipes participando desse campeonato, né, Jofre? Com certeza, o campeonato futsal, ano passado, foi uma grata satisfação que nós tivemos. Basta dizer que nós somos a quarta força no estado de Minas Gerais, né, onde eu tenho que aproveitar e parabenizar o Gilcim, o Zé Hilton, os meninos lá da Cidade Jardim, e agora aparecendo aí também o Cleuton, né, que está com um projeto muito interessante para a gente estar desenvolvendo esse ano agora de 2012 na categoria feminina. E você sempre destaca, o legal de tudo é a valorização da categoria de base. Onde começa tudo, onde se aprende na realidade o futebol. Seja o futebol de campo, seja o society, seja o futsal, seja o voleibol, enfim, qualquer modalidade você tem que começar, e para você começar você tem que ter uma base. E esse sub-17 também me suprir essa necessidade nossa, né? Com certeza, Rogério, você foi muito feliz na sua colocação. Nós que jogamos bola, que militamos nessa área esportiva, a gente sabe disso. A categoria de base é igual estudar, você começar a ler e escrever. Se você começar a ler e escrever mal, você vai a vida inteira lendo e escrevendo mal. Então é um trabalho muito sério, é um trabalho de suma importância. Eu falo que eu tenho que valorizar e parabenizar muito essas pessoas que estão aí com essas escolinhas, porque é ali que você ensina o jogador a dominar uma bola, a cabecear uma bola, com qual lado do pé que ele dá um passe, com qual lado do pé que faz um cruzamento. Então, às vezes as pessoas acham que não, mas essa categoria de base, essas pessoas que estão mexendo com esses meninos, é uma responsabilidade muito grande, e a gente sabe disso, é por isso que a todo momento a gente tem falado com eles. Eu não quero citar o nome de nenhum deles, que a gente pode acabar cometendo alguma injustiça. São muitos e são grandes as pessoas que mexem com essa área, que a gente está à disposição e sabemos da importância
dessas pessoas na área esportiva aqui em Pirapora. O Jô falou uma coisa interessante, a gente sempre destaca aqui, né, o trabalho de Demar, de Claudinho, né, do Miguelão, que teve aqui no nosso programa. Enfim, essas pessoas realmente fazem um grande trabalho, né, e tem outras pessoas também aqui, né, o Lourinho também, a gente tem que ter o Celso Baiano, senão a gente acaba esquecendo realmente essas pessoas que fazem esse trabalho. Muitas vezes, sem nenhum tipo de ajuda, e quando eu falo ajuda, não é só da questão do poder público, não, é um patrocínio de uma empresa, de um comércio, né, e essa rapaziada continua desenvolvendo nesse trabalho. As inscrições estão... Pois não, Jô? Tem o Paulinho também, que está fazendo um trabalho brilhante. Né? Então, assim, a gente acaba esquecendo de alguém, mas é sempre com o mesmo intuito. Qual que é o intuito? De desenvolver o trabalho com essa meninada aí, tirar essa meninada aí. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu estive conversando com meu amigo Nino, né, meu amigo Nino, eletricista, né, e o Nino falando disso aí, mandando um grande abraço ao Rafael, grande lateral esquerdo, Rafa. Tenho certeza absoluta que você ainda vai se acertar num time desse aí pela qualidade que você tem. E o Nino falando desse projeto dele também está desenvolvendo essa questão contra as drogas, porque quando você tira um menino desse, que está numa escolinha de futebol, gente, nós estamos tirando esse menino da marginalidade, nós estamos tirando esse menino lá do mau caminho. Não é por isso que a gente sempre cobra muito aqui a questão do investimento no esporte, né, João? Com certeza. Tem seu Demar também, né, do bairro Aparecida. É o que você falou, se a gente ficar, ele pode acabar cometendo alguma injustiça aqui. Agora, o Nino que você está falando que foi o goleiro do América? O Nino. Um grande goleiro, lembro de Nino, era menino, lembro de Nino jogando bola aí, também está desenvolvendo esse trabalho agora. Parabéns, quero aproveitar e cumprimentar ele aí por essa iniciativa, Rogério. E é sempre legal, o Nino está falando dessa questão das drogas, né, Rogério? Poxa, a gente tem que tirar esses meninos das drogas, vamos falar isso no programa Show do Esporte, vamos falar isso na rádio, vamos falar na TV, e a gente está falando aqui, Nino, né? Estão falando realmente que se o menino não tem uma ocupação, já dizia a mamãe aí que, né, que é cabeça vazia, oficina do diabo, é verdade, é pura verdade. Quando o menino não tem uma ocupação, não tem o que fazer, ele acaba fazendo besteira. E aí também, João, tem que destacar o trabalho do Robertão Posca. Aí a gente vai lembrando, né, gente? Vai indo e vai lembrando. Robertão, Luiz Pereira, que faz esse trabalho aqui maravilhoso com essa categoria de base, com essa meninada aqui. Então a gente vai lembrando aqui no decorrer do programa, a gente vai falando. Inscrições abertas, então, a partir de hoje até dia 31, né, João? Do futsal? Isso. As inscrições estão abertas na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, lá na antiga estação ferroviária. Quero aproveitar e mandar um abraço ao meu amigo Cutia, cara sensacional, que eu tenho um prazer trabalhando com ele durante esses 8 anos. Está sendo feito com ele, pode procurar ele lá diretamente, já estão com a ficha de inscrições para as categorias principal, categoria sub-17 e a categoria feminina. As inscrições, Rogério, vão no máximo até o dia 31 de janeiro agora, porque em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, dia 3, dia 4, no máximo, nós estaremos começando esse campeonato, esse belíssimo campeonato no ginásio poliesportivo de Pirapora. Senão não tem nenhum porquê, porque vai futsal, daqui a pouco tem outras modalidades aí para começar o calendário de 2012. Eu vou cumprir um rápido intervalo e na sequência nós vamos trazer as imagens, né, maravilhosas do 38º Campeonato Brasileiro de classe laser, de vela, né, classe laser, que está acontecendo na cidade de Três Marias. Eu e o meu amigo Delcimar estivemos lá nesse último final de semana, vamos trazer imagens da competição, né, e também teve a participação de muitos piraporenses, né, na categoria tiro de canoa, onde nós estivemos lá também cobrindo o evento. Nós já estaremos de volta aqui no programa Show do Esporte.